Bora começar mais um Treinando com Bruno Tripoli. Esse programa que é voltado para você, profissional de educação física, ter contato a cada vez com um treino novo, desde a teoria até a prática, onde eu vou fazer junto com você cada exercício para que você possa entender a montagem dos programas de treinamento funcional. A ideia aqui não é só você ver a prática, mas entender também os porquês da seleção dos exercícios, para quando você for montar suas planilhas, você conseguir fazer planilhas eficientes e que façam sentido para você e na progressão do seu aluno. Bom, como sempre eu apresento primeiro o aquecimento, a gente faz junto ao aquecimento, depois eu apresento a parte principal, porque cada bloco do treino tem a sua própria programação, vai atender a diferentes objetivos, então por isso a gente faz a explicação separada, você não precisar ficar decorando tudo que vai acontecer no dia. No aquecimento de hoje o dia está um pouquinho mais frio, então eu escolhi um aquecimento geral logo no início, que eu gosto bastante de usar com os meus alunos, que são os deslocamentos. Então a gente vai usar um pouquinho de deslocamento frente e trás e depois deslocamento lateral. Aqui você tem escrito os exercícios, tem escrito séries e repetições, então se você quiser também registrar esse treino para você utilizar com você ou aplicar em algum aluno, vai funcionar muito bem. Hoje eu optei por um treino que tem bastante material diferenciado, tá? Então a cada programa eu opto por um objetivo específico no programa. Então dessa vez eu escolhi trabalhar com kettlebells, vou trabalhar com peso corporal, vou trabalhar com cones, máquina de cabos, barra articulada, escadinha de agilidade. Então talvez dos treinos que eu apresentei até agora seja o que tem mais componentes com relação a materiais. Mas vamos aqui continuar no aquecimento. Então o bloco de aquecimento vai ser feito 2 séries, já falei os 2 primeiros exercícios, são deslocamento frente e trás e deslocamento lateral. Depois a gente tem o Hands and Heels, que está com o nome em inglês, alguns professores chamam de minhoca, se for mais fácil para você, você pode usar esse nome. Depois o quadríceps mais passo para 10 repetições e a mobilidade de quadril lateral, 5 repetições para cada lado. Aqui a gente teve, quais são os objetivos de cada bloco desse aquecimento? Os 2 deslocamentos servem como um aquecimento geral, para elevar um pouquinho a temperatura corporal, aumentar o ritmo cardíaco, frequência respiratória, e a gente começar a ter uma lubrificação inicial das nossas articulações. Depois, com esses 3 exercícios que vão trabalhar a mobilidade dinâmica, o objetivo é aumentar a flexibilidade e desenvolver também a estabilidade articular. No Hands and Heels, particularmente, a gente vai trabalhar também a estabilidade anterior do core, então vai ter uma função de ativação do core também. Esse é um exercício muito integrado, muito legal, que vocês vão ver na prática. Ele desenvolve a mobilidade da cadeia posterior, então a mobilidade dos posteriores de coxa, lombar, em uma fase do movimento, e na outra a gente entra numa posição de prancha, então tem bastante ativação anterior do core. Então ele faz a função da mobilidade, mas também da ativação. Depois o quadríceps mais passo é uma mobilidade anterior, então tem também essa linha de raciocínio, que é uma coisa que eu comento bastante com você, de você estar pensando os porquês do seu programa e não só jogando exercícios soltos na planilha. Então aqui é como se fosse, pensando em mobilidade, um agonista-antagonista. Tá? Então você fez a mobilidade da parte de trás e agora com o quadríceps mais passo, a mobilidade anterior vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio e consciência corporal também, porque ele tem uma fase em um pé só a cada movimento. E depois uma mobilidade de quadril lateral, bem específico para a região do quadril, vai trabalhar os rotadores externos, então vai trabalhar a parte do glúteo médio, que traz estabilidade para o quadril e mobilidade também. Então é um trabalho bem completo para a articulação do quadril, com mobilidade e estabilidade. Tá? Então, como eu falei, tudo isso por 2 séries, lembrando que no aquecimento eu não tenho pausa entre os exercícios. Tá? Depois eu vou explicar o bloco principal, como é que a gente distribui os descansos, mas no aquecimento a gente não vai ter pausa. A gente faz num ritmo um pouquinho mais controlado, isso é muito importante também. A tendência dos alunos, eles estão ansiosos para começar o treino, é começar o treino com muita intensidade. E quando a gente ainda está frio, isso gera uma percepção de esforço e de fadiga muito alta. E não porque o seu aluno está cansado, mas sim porque o ritmo respiratório ainda está devagar, a parte metabólica ainda está no ritmo basal, e tudo isso vai fazer com que você trabalhe, né, com déficit de oxigênio. A sua frequência respiratória não vai conseguir cobrir, né, a oferta de oxigênio que o corpo precisa, então você não vai criar uma situação ótima para o treino. Tá? Então é legal o aquecimento ser feito num ritmo mais tranquilo, só que sem intervalo, para você atender o objetivo de aquecer o corpo. Tá?
Então eu vou fazer o deslocamento, depois eu faço o outro deslocamento, faço a mobilidade, 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 tudo em super série. E aí volto direto para cá e já faço toda a série para eu completar as duas. Isso daqui vai dar mais ou menos de 10 a 15 minutos, que é o tempo ideal para o aquecimento pré-treino. Beleza? Vamos para a parte prática, onde você vai ver a execução desse primeiro bloco. Quando eu encerrar o meu aquecimento, eu volto aqui para a lousa para te apresentar a parte principal. Bora lá! Deslocamentos poderiam ser outros, poderia ser o carioca, que é um deslocamento legal também. Ó, duas. Porque cada tipo de deslocamento vai aquecendo o seu quadril e o seu corpo numa direção diferente. 4. Então a frequência respiratória vai começando a aumentar, tudo de uma forma progressiva. Legal. Pessoal, vamos agora hands and heels, para mobilidade e estabilidade, são 5 repetições. Ó, mão no chão. Foram 3, mais 2. Ok. Lembra que eu comentei, né? O hands and heels tem mobilidade na parte de trás. Então, na hora que eu trago a perna pertinho da mão, eu estou alongando. Na hora que a mão anda, eu vou dando ativação no core, então ele funciona para esses dois objetivos. Quadríceps mais passo agora, vai alongar a parte da frente. Olha lá, alongamento de quadríceps, estabilização em uma perna só, braço oposto alonga junto. Legal, o último vai ser a mobilidade de quadril lateral, muito legal esse exercício, para trabalhar a estabilidade de quadril. Você que já conhece os exercícios com mini band, né, de deslocamento lateral com borrachinha, esse é um exercício que entra na mesma categoria, só que junto ele trabalha também mobilidade, mas ativa bastante o glúteo médio, o que ajuda a melhorar a estabilidade no quadril. Então vamos lá, afastou as pernas, ponta do pé virada 45 graus até um pouco mais, tá? Porque como a gente vai para o lado, o joelho tem que apontar na mesma direção da ponta do pé. Então se o teu pé estiver para frente ou pouco rotacionado, o seu joelho vai sofrer sobrecarga, tá? Então afasta legal as pernas, a ponta do pé para fora, desce o quadril na altura do joelho e o peito bem grande. Não deixa o bumbum ficar para trás aqui, ó, senão você não tem a ação necessária. Ativa o glúteo, peito em cima do tronco e vamos lá, ó, lateral. São 5 para cada lado. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Se você fizer bem feito, ó, puxando os joelhos para fora, ativando o bumbum para dentro e peito alto, você vai sentir muita mobilidade anterior e ativação do glúteo médio. Bom, fiz a minha primeira passagem completa. Repito essa passagem agora para encerrar o meu aquecimento. Vou dar sequência sozinho, desligar um pouquinho a câmera e aí vou voltar na lousa para te explicar a parte principal. Acabei de concluir o aquecimento, estou voltando aqui para a lousa para fazer só uma pequena revisão e te apresentar a parte principal. Então o aquecimento hoje foi bem tranquilo, levou só 10 minutos. Então imagina só quanto você pode oferecer para o seu aluno em 10 minutos. Se você ainda não segue esse tipo de modelo de aquecimento, está na hora de você mudar isso. Você vai ver que o rendimento no treino ele é muito maior quando o seu aluno tem uma sensação corporal de já está pronto para treinar.
todas as articulações já se movimentaram, eu já estou começando a transpirar, então meu corpo já está quente o suficiente, toda a parte proprioceptiva e de percepção corporal foi ativada, fazendo todos os movimentos serem muito mais eficientes daqui para frente. Vamos entender a parte principal agora. Como é que eu pensei? É legal, se você não assistiu ainda os outros treinos do Treinando com Bruno Tripoli, é legal você voltar e olhar para você entender mais ou menos como é que eu monto a semana. Então você vai perceber que os exercícios, ele tem uma razão de ser na seleção, tá? No último treino eu tive puxada e empurrada na linha do peito. Você vai ver que hoje eu vou trabalhar uns movimentos um pouco diferentes para eu poder complementar todos os estímulos que eu preciso dar para o aluno durante a programação da semana. Legal? Então vamos lá, ó. Eu vou trabalhar hoje por complexos, só que eu vou usar 2 complexos. Lembrando, o que são complexos? São grupos de 3 exercícios. Tá? Então eu tenho um complexo de 3 aqui, mais um complexo aqui. Eu vou passar 3 séries em cada complexo e os números de repetições estão aqui por exercícios. O bear crawl, em português você pode chamar ele de urso lateral, porque você tem o urso para frente, esse é o urso lateral, eu vou fazer 5 repetições. Depois o farmer walk, é um exercício muito interessante, me acompanha na parte prática que eu vou explicar os porquês desse exercício. Muita gente não dá valor para ele, ele trabalha muitas coisas no treino. Depois eu vou ter um drill com cones, é um trabalho de deslocamento sequencial com cones, um exercício interessante também. Depois no segundo bloco eu tenho o lenhador para baixo em afundo. Os lenhadores também é todo um grupo de exercícios para trabalhar o core de forma diagonal, né, a força cruzada no core. Então o lenhador ele é um exercício muito interessante você incluir nos programas. No caso, se você não tiver um cabo, como eu vou fazer hoje, pode ser feito com elástico. Um desenvolvimento com barra articulada. Barra articulada eu uso muito nos meus treinos, em outros programas eu mostrei a rotação com barra articulada, hoje o desenvolvimento. E a escadinha de agilidade, eu vou fazer um trabalho específico também na escadinha de agilidade. O bear crawl, 5 repetições. Farmer walk, quando eu digo um ciclo, você vai escolher um percurso. Se você estiver numa quadra, pode ser uma volta na quadra. Se você estiver numa academia que tenha área livre, você pode escolher um percurso específico que o seu aluno vai fazer, então isso vai ser um ciclo, ele vai passar uma vez por essa distância toda. Se você não tiver uma área tão grande, você pode pedir 2, 3 passagens pelo circuito que você escolher. O deslocamento nos cones vão ser 4 para cada lado, lenhador 10 para cada lado, desenvolvimento com barra articulada 10 com cada braço, escadinha de agilidade, 5 repetições. Ah, detalhe, só para vocês entenderem, o último exercício de cada complexo é um exercício metabólico. Então, pensando agora em capacidades, eu tenho um trabalho de core no bear crawl, depois eu tenho um trabalho de carregamento, que é um grupo específico de exercícios aqui no segundo, e um trabalho metabólico no terceiro exercício. Então, eu escolhi montar os complexos trabalhando 2 aspectos de força e sempre finalizar com um trabalho mais cardiovascular, para eu dentro do programa já ter esse estímulo junto, o que também faz você fugir da esteira, né? A ideia é você evitar de ter um treino todo engessado e depois colocar o seu aluno por 15 minutos na esteira para o trabalho cardiovascular. Então dessa forma a gente já inclui o trabalho cardio dentro do programa. Aqui no segundo bloco eu usei a mesma estratégia, tá? Eu tenho um core, aqui um trabalho de membros superiores, mas totalmente integrado, ele é feito em pé. E por último um trabalho cardiovascular também, que é o trabalho na escadinha de agilidade. É isso aí, bora fazer essa parte do treino. Então já estou aqui onde eu vou fazer a parte prática, lembrando o que a gente tem nesse bloco. Primeiro o bear crawl, ou o urso lateral, vou fazer 5 chegadas, então eu só conto quando eu chegar em um dos lados. Depois eu tenho o farmer walk, já estou com os kettlebells ali no canto. E os cones que vocês podem ver, ó, 4 cones aqui no chão, é o percurso onde eu vou fazer o deslocamento. De novo, não tem cone, não tem problema. Se estiver numa quadra, marca nas linhas da quadra. Se estiver numa praça, pode colocar uma pedra, pode usar alguma referência que tenha no chão. Então a ideia é só o seu aluno saber para onde é que ele tem que ir. Esses drills com cones, você pode fazer vários tipos de deslocamentos, né? Hoje eu vou fazer em Z, lateral, cruza, lateral, mas você pode fazer vai de quadrado, você pode fazer vai de frente e volta de costas, tem várias formas de você explorar.
Vou explicar exercício por exercício. O bear crawl, ele é uma prancha ventral dinâmica, então eu vou estar numa posição de 4 apoios, como numa flexão de braço, e vou andar de lado. Como eu estou em prancha, eu tenho uma ativação grande do core anterior, então ele é e vai ter um trabalho forte de estabilização de ombro também para sustentar o peso, mas basicamente é um trabalho de core dinâmico, então seria mais avançado do que uma prancha. Eu vou fazer ele, depois eu explico lá o bear crawl. Então aqui são o farmer. Então são 5 chegadas. Começo aqui. O que você vai ficar atento aqui, ó? Não deixa o quadril cair, tá? Ó, bumbum para dentro. Trabalho bem integrado, alinhamento de todo o tronco até o pé. Vamos lá. Ó. 1. 2. 3. 4. Só mais uma. 5. Foi aqui, vamos lá para o Farmer Walk. Como eu comentei, eu disse que ia explicar um pouquinho os motivos desse exercício, tá? Que muita gente não percebe o valor dele. Então, o Farmer Walk, ele é um exercício que ele está num grupo que a gente chama exercícios de carregamento, ou exercícios de carregamento de carga, tá? Eles são exercícios muito interessantes para fortalecer a coluna, né? Os músculos profundos que estabilizam a coluna, ou seja, o core, né? Ele vai fortalecer o core em 360 graus, em todas as direções. Então, sempre que você tem uma carga na mão e você está em deslocamento, essa é a região que vai fazer a transferência, né, das forças da perna, que está apoiada no chão, até o seu braço que está segurando o peso. Então tem muita ativação. Uma coisa importante é você ficar de olho nas escápulas, tá? Seu aluno pode ser que ele pegue o peso e deixe o peso carregar ele, ao invés dele carregar o peso. Então esse vai ser um dos erros clássicos. O seu aluno vai sair só arrastando lá o peso pela academia. Não deixe isso acontecer. Pegou o peso, ombro para trás, ativa bem a escápula, ombro para trás e para baixo, tá? Peitão grande, se você quiser saber se está ativando lá atrás, peito grande, para você ter bastante ação de estabilização nessa região e transferir essa força para o core. O core também aqui é o umbigo para dentro, o core ativo, tá? Se você fizer todas essas ações, aí você vai tirar o máximo do exercício. Como eu falei, a gente vai fazer um ciclo. Aqui no caso eu vou andar todo o salão de treino e voltar. Isso vai ser uma repetição, tá? Vamos lá. Peguei o peso. Outra coisa. É um exercício legal de você fazer com bastante sobrecarga, tá? O mais perto do máximo que o seu aluno aguentar. Eu estou fazendo aqui com 2 kettlebells de 24, são 48 quilos. Os alunos do dia a dia, às vezes, 8 quilos em cada mão, 10 em cada mão. É um peso legal, mas você pode explorar mais se o seu aluno tiver uma condição física melhor, tá? Vamos lá. A postura, deixa o peito grande, o abdômen bem ativo, umbigo para dentro. Sustentando a postura o tempo todo, tá? Faz uma pegada firme. Esse exercício só é eficiente se o seu aluno tiver boa atividade muscular, boa atividade isométrica.
você vai notar, ele é um exercício muito funcional, muito utilizado em programas modernos de treinamento funcional, só que você vai notar uma recorrência. Sempre que você falar para o seu aluno, carrega o peso e não der o direcionamento das ativações, a tendência vai ser o quê? Escápula relaxada, porque o peso está puxando para baixo, core relaxado, o umbigo não está para dentro, e aí esse exercício, na verdade, está fazendo mal para o seu aluno dessa forma, tá? Então, olha lá, correção. Ombro para trás e para baixo, peito grande, umbigo para dentro com o abdômen ativo, tá? Travou toda a postura, aí faz a caminhada carregando o peso. A gente vai agora para o drill nos cones, que é o deslocamento. Como eu tinha falado, sempre no último exercício do bloco eu coloquei um exercício cardiovascular. São 4 repetições para cada lado. Primeira repetição eu vou fazer para você entender como é que eu montei esse deslocamento. Então tem um lateral, uma corrida cruzada, um lateral e um deslocamento cruzado de costas. Tá, esse aqui foi para um lado, lateral, segunda repetição. Terceira repetição. Última para esse lado. Quatro para o outro lado, vou inverter. Última. Boa, deu. Então esse é o combo, tá? Os 3 exercícios, bear crawl, farmer e cones, sem descanso, direto, tá? São exercícios que solicitam áreas diferentes do corpo, então você tem um descanso ativo entre eles. Terminou os 3, descansa 1 minuto e meio e repete. Beleza? Vamos seguir. Então vamos nessa, começar o segundo bloco de exercícios. Você pode ver que eu já estou transpirando legal, então esse é um treino que trabalha diversos componentes e esse é o objetivo quando você vai montar um programa para o seu aluno. Se você conseguir desenvolver a força, a hipertrofia muscular, a mobilidade, a coordenação motora, a estabilidade articular e ainda os aspectos cardiovascular e o metabólico, você vai atingir diversos objetivos em uma única sessão. Vai agregar muito mais valor ao seu trabalho e você vai conseguir entregar muito mais resultado para o seu aluno. Tá? Então esse é o objetivo com esse tipo de programa. Quero que você aproveite, sempre esteja acompanhando e vendo desde a montagem para você entender o porquê dos exercícios e já na parte prática ver a execução. Nessa sequência a gente tem o lenhador para baixo, que eu vou fazer em afundo. Eu vou fazendo um cabo e com essa corda, tá? Você poderia fazer com um elástico e se você não tiver a corda, poderia ser com um puxador de mão ou com as mãos direto no elástico. Depois eu vou ter o desenvolvimento com barra articulada, que eu vou fazer aqui com essa barra e vou usar uma anilha de 10 kg. Poderia ser só o peso da barra, depende do condicionamento físico do seu aluno. E aqui o exercício cardiovascular, que é sempre no final do bloco. Vou fazer uma sequência de escadinha de agilidade. Tá? Quando chegar aqui você vai ver quais exercícios que eu escolhi para a escadinha. O legal do bloco metabólico que eu comentei, de você ter o cardiovascular no último exercício do complexo, é que dá essa descarga de trabalhar o sistema energético e a queima de gordura. Geralmente os objetivos dos nossos alunos estão muito voltados para emagrecimento, então você já coloca esse componente no treino de bônus, né? Vamos lá? Aqui, pessoal, não usar muita sobrecarga, tá? Porque o objetivo é você gerar muita estabilidade com o core. Então o limite da sobrecarga vai ser até onde o seu aluno conseguir manter boa postura. Tá? Então esse pé ele tem que ficar inteiro apoiado no chão, esse joelho não pode ficar mexendo para pegar embalo para você conseguir puxar, você também não pode ficar girando o seu tronco. A ideia é o que? É uma isometria de core, e aí você vai ter essa ação cruzada de força, mas o seu core vai estar estabilizando numa força anti-rotação.
Então, diferente de exercícios rotacionais, que eu mostro muito, esse é um exercício anti-rotação, é um outro grupo de exercícios, onde o core faz uma estabilização isométrica, enquanto tem uma ação de uma força rotacional querendo tirar ele da posição. Tá? Então, por isso, cuidado na escolha da carga, o limite da carga é até onde o seu aluno consiga manter bom alinhamento e boa postura durante a execução. Tá? Eu vou fazer 10 para cada lado, vamos lá. O lado. Ah, detalhe, fica atento na perna que está na frente. Tá? Ó, quando eu fiz para cá, a perna que está levantada é a perna oposta ao lado da carga. Tá? Ó, aqui está o peso. Eu não posso estar com a mesma perna do lado do peso levantada. É a perna contrária. Tá? Isso é muito importante para a execução do exercício. Vou trocar o lado, troco a perna. Ó. Agora o peso está do meu lado direito, perna esquerda. Vai ficar para cima, tá? Não erra nisso, que é um detalhe que vai estragar todo o exercício se você não estiver fazendo dessa forma. Bora. Umbigo para dentro, tá? Ó, bastante ativação do core. O joelho que está no chão, com uma ação ativa, querendo empurrar o colchonete contra o chão. Tá? O corpo bem acionado. Tá? Pensando na montagem do programa, lembra que sempre tem ações de puxar e empurrar. Então, esses dois exercícios eles funcionam num agonista-antagonista, porque lá eu tenho uma força de braço para baixo e agora eu vou ter uma empurrada para cima. E que são inclusive dois tipos de movimento que eu não tive no último programa, tá? No da semana passada. Então, pensando na programação semanal, eles vão se complementando, para eu conseguir depois englobar todos os tipos de movimento que o corpo permite. Então, vamos lá. Ó. Desenvolvimento. Perna de novo. Ó. Perna da frente é contrária ao braço que empurra. Braço esquerdo está empurrando, perna direita está na frente. Sempre ligado nesses detalhes, tá? Faz uma base aqui, ó, flexível para absorver o peso. Não fica com o joelho travado. Core ativo. Quadril alinhado e ó, força lá de empurrar no braço. 10 vezes. Troquei perna e troquei braço. Exercício muito legal para trabalhar amplitude de movimento na escápula. Ó. A escápula, né, não empurra só aqui, ó, finaliza com a escápula. Trabalha muito a mobilidade escapular e força lá nos estabilizadores. Ok? 10 e 10. Vou para o meu cardiovascular. Aqui vou trabalhar da seguinte forma. Vou para frente no exercício que eu chamo de Hick Shuffle e vou voltar frontal 2-2. Então vou num exercício, volto no outro, vou fazer 5 chegadas, tá? 5 passagens. Olha lá, o Hick Shuffle. Trabalha a mudança de direção, ele é como uma finta e volto no 2-2. Joelho alto. De novo, vou no Hick Shuffle. Volto o joelho alto. Duas vezes. Última.
Esse último exercício, para dar aquela matada no cardiovascular. Então vocês viram de novo, né? Quantos complementos no mesmo programa. Trabalhei força, força, e mesmo assim a força explorando padrões diferentes de movimento, e tem uma ação metabólica super intensa no último exercício, que vai atender essa necessidade de gasto calórico do seu aluno. Beleza? Vamos lá, seguir, tem mais 2 séries. Galera, show de bola, acabei de terminar, você viu que estou aqui, ó, pingando. Imagina só exatamente isso que o seu aluno quer que você ofereça para ele. Você pode ter certeza que se você entregar um programa desse, a pessoa vai querer fechar com você por mais vários meses. Então não deixa de aproveitar o conteúdo que eu coloco aqui no canal. Toda semana tem Treinando com o Bruno novo, e você pode me seguir também no Instagram, no Facebook. Eu tenho todas as mídias digitais aí, sempre oferecendo conteúdo de primeira para o profissional de educação física. Estou totalmente à disposição para te ajudar e te entregar o que tem de melhor para potencializar a sua aula, para você entregar cada vez mais para o seu aluno. Beleza? Valeu por ter me acompanhado em mais um treino, espero que você coloque em prática e te espero para dar sequência na semana que vem. Valeu!